Olá, pessoal. Eu sou Kate Scarlett e estou aqui para falar de duas obras do Zygmunt Bauman. São justamente essas duas: Tempos Líquidos e Amor Líquido. E antes de mais nada, não esqueçam de seguir o meu canal, que vai aparecer aqui para vocês, e fiquem sempre antenados para novidades que estão aparecendo vez ou outra, tanto aqui quanto também no blog, em que eu posto algumas resenhas, ensaios e outros textos para vocês poderem apreciar. Tempos Líquidos e Amor Líquido são duas obras complementares que têm muita coisa para mostrar para nós sobre a nossa realidade de hoje em dia. E vamos começar falando um pouquinho justamente do autor, Zygmunt Bauman, que era sociólogo e filósofo polonês, nasceu em 1925 e faleceu em 2017. Foi um dos principais pensadores da nossa contemporaneidade e passou por muitas situações na juventude. Nesse período, ele acabou tendo que abandonar a sua terra natal, a Polônia, justamente por conta das mobilizações nazistas que estavam acontecendo. Foi passar um tempo em Israel, onde acabou lecionando numa faculdade por lá, e logo em seguida se estabeleceu na Inglaterra, onde acabou eh, também se tornando professor da University of Leeds, lá no Reino Unido. Em sua obra, o Bauman critica justamente a questão da desigualdade social, a exclusão e a fragilidade das instituições. Ele acaba mostrando o quanto essas nuances afetam a nossa realidade de maneira drástica e, logicamente, as percepções que nós temos como indivíduos, de outros indivíduos e também como isso tudo afeta as nossas relações e também a todos os cenários com os quais a sociedade precisa contar no dia a dia, que são justamente as instituições governamentais. As principais obras dele, que foi um comunista e se manteve com essa filosofia de pensamento durante grande parte da sua vida, foram A Modernidade Líquida, Amor Líquido, Vida Líquida e outras tantas obras que acabaram fazendo dele esse autor cheio de pensamentos que hoje norteiam a nossa própria filosofia de vida e tentam explicar um pouquinho das nossas preocupações com relação ao futuro e fazem com que nós compreendamos também por que que a nossa sociedade hoje tem um viés político como nós vemos e também por que que as relações hoje elas estão tão facilmente desgastáveis e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de estabelecer elos duradouros, como nós tínhamos o costume de ver décadas atrás. Prêmios que ele recebeu foram o prêmio Amalfi, em 1989, justamente pela sua obra Modernidade e Holocausto, e o prêmio Adorno, de 1998, pelo conjunto de sua obra. Para vocês entenderem, essas duas obras elas são contemporâneas uma da outra, tendo assim um período muito curto de uma publicação para outra. A primeira foi Amor Líquido, de 2003, e logo em seguida, em 2007, veio justamente Tempos Líquidos. Então, a principal diferença entre uma obra e outra é que Amor Líquido vai focar nas relações interpessoais, vai explicar ou tentar estabelecer uma compreensão de por que que as relações estão tão fragilizadas e por que também há essa dificuldade de se manter relacionamentos a longo prazo, de uma maneira que não se estabeleçam vínculos
que tenham em mente o diálogo, a comunicação, a resolução de conflitos. E, na verdade, ele mostra muito para nós que justamente os conflitos tornam as relações ainda mais gastadas, porque as pessoas não querem conflitos. E Tempos Líquidos vai falar de um modo geral da nossa sociedade. Por que que hoje nós temos uma dificuldade tremenda de confiar nas instituições governamentais? Por que que os nossos governos ao redor do mundo já não têm a mesma sustentabilidade, a mesma eficiência como nós vimos em outros momentos da história? Então, ele vai também mostrar para nós, leitores, que os tempos em que nós vivemos, eles não afetam apenas as relações, mas também acabam afetando a nossa percepção das instituições que tinham desde muitos séculos atrás o intuito de justamente trazer ordem e estabelecer certas dinâmicas sociais que hoje são quebradas por lógicas que envolvem o capitalismo e acabam envolvendo também uma ausência de percepção do pensamento crítico que é necessária para que se compreenda a realidade como um todo e não se forme opiniões fragmentadas de assuntos que têm importância na sociedade, mas que hoje em dia as pessoas acabam assumindo posicionamentos que não condizem com o lado mais coletivo da sociedade. A passagem da fase sólida da modernidade para a líquida, ou seja, para uma condição em que as organizações sociais não podem mais manter sua forma por muito tempo. É pouco provável que essas formas tenham tempo suficiente para se estabelecer. Não podem servir como arcabouços de referência para as ações humanas a longo prazo, e ainda mais curta que o necessário para a realização de um projeto de vida individual. Grande parte do poder de agir efetivamente, antes disponível ao Estado moderno, agora se afasta na direção de um espaço global politicamente descontrolado, enquanto a política, a capacidade de decidir a direção e o objetivo de uma ação, é incapaz de operar efetivamente na direção planetária, já que permanece local. A ausência de controle político transforma os poderes recém-emancipados numa fonte de profunda e, em princípio, incontrolável incerteza, enquanto a falta de poder torna as instituições políticas existentes, assim como suas iniciativas e seus empreendimentos, cada vez menos relevantes para os problemas existenciais dos cidadãos. Obrigam ou encorajam os órgãos do Estado a abandonar, transferir ou subsidiar e terceirizar um volume crescente de funções que desempenhavam anteriormente. Abandonadas pelo Estado, essas funções se tornam um playground para as forças do mercado, notoriamente volúveis e inerentemente imprevisíveis, e ou são deixadas para a iniciativa privada e aos cuidados dos indivíduos. A comunidade, como uma forma de se referir à totalidade da população que habita um território soberano do Estado, parece cada vez mais destituída de substância. Os laços interhumanos se tornam cada vez mais frágeis e reconhecidamente temporários. A exposição dos indivíduos aos caprichos dos mercados de mão de obra e de mercadorias inspira e promove a divisão e não a unidade. Incentiva as atitudes competitivas, ao mesmo tempo em que rebaixa a colaboração e o trabalho em equipe, a condição de estratagemas temporários. A sociedade é cada vez mais vista e tratada como uma rede em vez de uma estrutura. Em quarto lugar, o colapso do pensamento, do planejamento e da ação a longo prazo e o desaparecimento ou enfraquecimento das estruturas sociais
leva a um desmembramento da história política e das vidas individuais. Em quinto lugar, a responsabilidade em resolver os dilemas gerados por circunstâncias voláteis e constantemente instáveis é jogada sobre os ombros dos indivíduos. A virtude, que se proclama servir melhor aos interesses do indivíduo, não é a conformidade às regras, mas a flexibilidade, a prontidão em mudar repentinamente de táticas e de estilo, abandonar compromissos e lealdades sem arrependimento e buscar oportunidades mais de acordo com sua disponibilidade atual do que com suas próprias preferências. Hoje, nós vivemos uma sociedade muito individualista, e isso se explica também por conta de outra teoria, que é a teoria do pós-modernismo, que faz com que os indivíduos eles não consigam mais ter aquela percepção mais abrangente de todas as circunstâncias que o rodeiam, e ele está sempre priorizando o próprio prazer, a própria subjetividade, em detrimento ao coletivo e à empatia para os problemas de outros que estão ali ao redor dele. O que nós vamos encontrar de semelhante nas duas obras? Que, como eu tinha falado para vocês no começo do vídeo, são complementares, ou seja, elas acabam se interconectando com relação à temática que acabam trazendo para a nossa análise. Então, a primeira coisa que nós temos de ideia permeando essas duas obras é justamente a liquidez. Ambas partem desse conceito, que nada mais é do que a modernidade líquida. E isso faz com que nós compreendamos o seguinte: a nossa vida contemporânea, ela já não tem os mesmos paradigmas que tinha antigamente. Hoje nós estamos lidando com instabilidades cada vez mais constantes, uma fluidez de momentos, de sentimentos, de perspectivas. E essa fluidez, por mais que alguns possam achar que é algo muito positivo, é aquela fluidez de você poder migrar de maneira tranquila entre as diversas realidades, entre a pluralidade que nós encontramos na nossa sociedade. Ela demonstra essa ausência de base concreta nas relações, nas instituições, na sociedade, enfim, em tudo aquilo que nos cerca, mas sim algo que foi se naturalizando por conta de outras questões envolvendo a economia, envolvendo perspectivas ideológicas. Então, tudo isso vai afetando e foi afetando ao longo do tempo a nossa própria percepção como seres humanos. E isso faz com que haja uma ausência de estruturas que durem ou que perdurem pelo tempo. E aí essas estruturas, elas não são apenas com relação aos relacionamentos, foco do amor líquido, mas também com relação a outras formas estruturais que nós encontramos por aí e é tratado mais detidamente em modernidade líquida. Segundo ponto é a fragilidade das relações humanas. Isso daí também aparece em ambos os livros. Nós temos aí as relações que se tornaram mais superficiais, descartáveis, e aí ele não fala exatamente de aplicativos de relacionamento porque não estava em voga, como nós temos hoje, né, Tinder, Happn, Poffs, enfim. Ele fala de outros tipos de mecanismos virtuais para encontros, para relacionamentos. Então ele vai mostrando a partir deles, mas não somente eles, que há uma forma de você ter contato com diversas pessoas e ao mesmo tempo não ter contato com ninguém. Porque você vai lá no botãozinho, pega, exclui a pessoa e simplesmente
passa para a próxima como se a existência do outro não tivesse tido nenhum tipo de significado para você. E isso vai superficializando as relações, porque você acaba não se aprofundando em nada com ninguém, você acaba não querendo entrar no mundo do outro e não deixando o outro entrar no seu mundo, e ao mesmo tempo você simplesmente deleta, esquece. Você apaga o número, você bloqueia, você simplesmente some da existência do outro com uma facilidade enorme. E aí nós não estamos falando de questões de toxicidade, certo? Aí é outra questão, em que as pessoas já não conseguem lidar mais com as ideias do outro, o ponto de vista do outro, os sentimentos do outro. Então tudo é um problema. Por isso que fica mais fácil pensar na objetificação, na sua possibilidade de ser um mero produto. Então, como produto, como objeto, se eu já não estou mais satisfeito ou satisfeita, eu descarto, eu jogo fora. Então, ele vai mostrar para nós que há um medo de compromisso e uma dificuldade muito grandes de construir vínculos sólidos. Até porque se você descarta, cadê o vínculo? Cadê essa comunicação, essa conexão que se perpetua? Não é ansiando por coisas prontas, completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da gênese dessas coisas. O amor é afim à transcendência. Em todo amor há pelo menos dois seres, cada qual a grande incógnita na equação do outro. No amor líquido, o foco fica nas relações afetivas. Então, ele vai falar a respeito de toda essa superficialidade e o descarte do outro ser humano. E aí não é só questão de relação amorosa, tá? A gente tem o descarte do outro até em relações que antigamente eram sagradas. Hoje a gente vê filhos descartando pais, a gente vê pais descartando filhos, não querem ter problemas. Ah, eu não sei mais lidar com esse menino, larga do lado, como se fosse um objeto. E as pessoas, elas são imersas em individualidades, subjetividades, então cada um tem uma forma de ser no mundo, mas nem todos conseguem mais entender essas diferenças de posicionamento e também essas diferenças de agir do outro. Ele vai falar também da insegurança e do medo constantes que as relações acabam trazendo. E isso também é um motivo de descarte. Então, se eu estou inseguro ou insegura, se eu tenho medo, porque bem ou mal uma relação ela é um meio de você sair da sua zona de conforto. Se isso acontece, você fica inseguro, porque se você está ali num terreno que você conhece, você vai com uma tranquilidade razoável, você vai assim, até de olhos fechados. Só que, a partir do momento em que você está num terreno e chega outra pessoa trazendo uma nova informação, uma nova realidade, um outro mundo, aquilo já tira você daquilo que você conhece. Gera medo, gera um desconforto. E as pessoas elas não querem mais lidar com esse desconforto, com o medo, com a insegurança. Elas acreditam que as relações elas têm que ser sempre aquilo que nós encontramos, por exemplo, na fase da paixão, nos relacionamentos amorosos, vem os problemas, vem os conflitos, vem justamente aqueles elementos que o outro vai acarretar na vida
de quem tá ali junto dele. A gente não tem como prever. A gente não tem como pegar e olhar e falar, não, vai, eu já sei como é que vai ser essa história. Porque cada um, por mais que tenha os gatilhos que o outro traga, todas as histórias são novas histórias. Mas a vida moderna, ela tem gerado essa ansiedade e essa sensação de instabilidade constantes. E isso acaba por afastar mais do que aproximar. As pessoas terem uma dificuldade muito grande de lidar com a subjetividade que o outro traz. Todo mundo vai vir com uma bagagem. Não existe pessoas que venham sem bagagem nenhuma, porque senão teria que nascer igual naquela série que o cara não tinha umbigo, né? Nasceu grande já, né? Não tinha mais nada na vida de problemas, só era ele sem nada, sem nenhum tipo de passado nem nada. E as pessoas não são isso. Elas são problemas, elas são lágrimas, elas são conflitos, elas são traumas, elas são também o lado positivo, elas são risadas, elas são loucuras, elas são tudo. Então, todo mundo é um pacote. Cabe a cada um, obviamente, compreender as realidades que estão ali dentro do outro e de si mesmo. Ele vai também continuar falando dessa falta de garantias que as relações têm, que a própria identidade tem, que a questão do mercado de trabalho também traz, porque a gente não tem mais garantia nenhuma em lugar nenhum, não só nas relações, porque a gente não tem mais aquela percepção do que vai dar certo, o que não vai dar certo. Nós não temos a questão de ter 100% certeza de quem nós somos, porque nós estamos o tempo todo nos conhecendo, nos reconhecendo dentro desse universo gigantesco de possibilidades e pluralidades. E, ao mesmo tempo, nós não temos mais a garantia de permanecer num trabalho, ou de que aquele trabalho continue existindo. Hoje tudo acaba sendo automatizado, robotizado, então as pessoas elas são descartáveis até mesmo no mercado de trabalho, numa empresa, numa fábrica. Por isso tem se aumentado essa insegurança, ansiedade, medo, vai trazendo os impactos na saúde emocional, psicológica dos indivíduos, porque é uma sociedade que ela já não dá mais certeza de coisa alguma. E o indivíduo, por conta disso, ele está sempre em alerta para ver se não vai ser o próximo demitido, é o alerta para ver se ele não está fazendo alguma coisa que não condiz com o aprendizado que ele teve ao longo da vida. E também com relação aos outros, porque quando você está em constante estado de alerta, qualquer coisa para você é um sinal negativo. Ah, poxa, aquela pessoa está agindo assim, eu acho que vai dar problema. Ah, aquela pessoa está agindo assim, ah, eu não gosto. Eu acho que ela vai acabar me trazendo conflitos. E às vezes não é nada disso. Então nós estamos sempre justificando a nossa própria insegurança, o medo, por uma questão, às vezes, que é da própria cabeça do outro, e não exatamente da ação daquela pessoa de quem você quer se afastar. Também ajuda naquela questão do descarte, porque se eu vejo algum sinal, por conta de traumas, gatilhos, enfim, o que eu vou fazer? Eu vou afastar. Estar num relacionamento significa muita dor de cabeça, mas, sobretudo, uma incerteza permanente. Você nunca poderá estar plena e verdadeiramente seguro daquilo que faz, ou de ter feito a coisa certa ou no momento preciso. Quando se sentem inseguros, os amantes tendem a se portar de modo não construtivo, o que provavelmente afastará o outro ainda mais. Quando a insegurança sobe a bordo,
perde-se a confiança, a ponderação e a estabilidade da navegação. O quarto ponto é a crescente responsabilização do indivíduo por tudo. Então, sempre tem ali a questão de que eu tenho que culpabilizar, eu tenho que responsabilizar alguém pelos fracassos ou pelo sucesso. O meu sucesso não depende do meu esforço. Ah, ele depende de eu ter amizade com aquele cara. É meu chefe, eu tenho que ter amizade com ele, aí ele vai pegar e passar pano para mim. Ou então, quando tem ali um momento em que você derrapa, você não faz algo de maneira suficientemente satisfatória, você considera aquele fracasso como talvez responsabilidade sua e não da circunstância, ou você culpabiliza o outro, porque também é uma estratégia, né? Nós nem sempre conseguimos olhar todo o contexto e compreender essas responsabilidades atitudinais. E nós estamos o tempo todo querendo que algo seja mensurado por meio de elementos que estão longe da nossa capacidade de controle. Então, o que nós vamos ter com isso? Uma redução da força do coletivo. Porque se eu estou sempre culpando alguém e eu não olho para mim às vezes, óbvio que a família se desune, a comunidade não se une e o Estado fica fragmentado. É o que nós estamos vendo na política, é o que muitos veem nos bairros e as famílias também demonstram toda essa questão da ausência ou da redução da união. As famílias estão fragmentadas, as famílias brigam por heranças, a família culpabiliza o outro. Os lares não são mais ilhas de intimidade em meio aos mares, em rápido resfriamento da privacidade. Transformaram-se de compartilhados playgrounds do amor e da amizade em locais de escaramuças territoriais e de canteiros de obras onde se constrói o convívio em conjuntos de bunkers fortificados. A casa torna-se um centro de lazer multiuso, em que os membros da família podem viver, por assim dizer, separadamente, lado a lado. Nós não mais nos unimos por um propósito, mas fazemos justamente o contrário e que acabamos não atingindo propósito nenhum. Lógica do consumo. Aqui nós vamos perceber com mais concretude que as relações, que as pessoas, que instituições, elas são tratadas como produtos. E quando você trata alguma coisa como produto, você acaba trazendo um juízo de valor de acordo com uma qualidade que você atribui àquele produto. Uma mãe tem um filho, aí depois tem outro filho, ela acaba comparando as duas crianças, uma traz mais conflitos para ela por questões comportamentais, questões atitudinais. O outro acabou se adequando a certos paradigmas que ele foi aprendendo ao longo do tempo. E a mãe acaba colocando de lado aquele que traz problemas. Não é uma situação geral, tá? Não é genérico isso tudo, mas acaba acontecendo com uma certa constância na nossa sociedade porque as pessoas elas já não mais veem o outro como um indivíduo dotado de possibilidades. Na verdade, nós acabamos por olhar o outro por questões que envolvem a nossa própria perspectiva da realidade e não a perspectiva da realidade daquela pessoa, que nós não confrontamos, com a qual nós não dialogamos para encontrar uma possibilidade
de melhora, de diálogo, de solução para os impasses que surgem. Então, eu já escolho aquilo que me traz menos problemas. E aí, você acaba mostrando que o outro é descartável, porque ele está, de certa forma, quebrado. Você está ali olhando por um viés, como se aquilo fosse um objeto, e esse objeto, estando com problema, estando avariado, você não precisa se preocupar mais com isso. Desde que você seja o mais forte, pode escapar impune, não importa o que tenha feito ao fraco. O fato de que a desumanização das vítimas desumaniza, devasta moralmente, seus vitimizadores. É desconsiderado como um detalhe irritante. Então, a valorização, ela se encontra no imediato. Então, aquele imediatismo que nós vemos, por exemplo, em sala de aula, os alunos querendo as coisas na hora que eles acham melhor, é, você vê ali alguém exigindo alguma coisa de você naquele momento, porque é melhor para ele, para ela. Tudo isso tem a ver com essa questão do valor pelo que é imediato. E isso torna principalmente ainda mais descartável o ser humano. Porque se você não realiza a vontade do outro naquele momento, daquela forma, nas, é, da forma como é pedida para você aceitar, você acaba sendo descartável. Você já não é mais necessário, então ele ou ela abre espaço para o novo, ou espaço para aquilo que não vai conflituar a sua existência. Nós percebemos principalmente essa conexão humana seguindo a mesma lógica mercadológica. Porque o mercado, você está ali, você compra um produto, não está bom, descarta, vai para outro, procura outra opção, vai vendo possibilidades, vai fazendo ali orçamentos para ver qual que vale mais a pena, mas é o mercado, é a economia, é um produto, são produtos que estão ali. Só que nós estamos percebendo essa mesma lógica indo para as relações humanas também. Impactos da globalização. Nós vivemos num mundo que está ali interconectado. Todo mundo conhece tudo do outro país, do outro estado, do outro bairro. As informações estão circulando uma velocidade gigantesca, mas ao mesmo tempo, as desigualdades elas se mantêm e até aumentaram por conta dessa mesma globalização. Porque aumentou-se não só essa interconectividade, mas aumentaram também as grandezas, as proporções que vão de um único para um único grupo pequeno e aquilo que vai para o grupo maior. O grupo maior fica com uma quantidade bem irrisória para poder se sustentar e mobilizar toda a economia com aquilo. O grupo menor fica com uma quantidade exorbitante de recursos que eles preferem manter e a economia não flui. Muito do que nós vemos hoje de desigualdade acontece porque nós não temos uma economia justa e sustentável. E essa economia sustentável, ela não tem a ver apenas com o meio ambiente hoje, ou não envolve apenas o meio ambiente. Ela envolve vários outros fatores que influenciam no dia a dia da maioria das pessoas. Até porque, como o Bauman fala, as elites, elas não permanecem onde elas estão. Elas são fluidas, totalmente fluidas, porque elas podem ir para a mansão delas, nos Campos Elíseos, aqui em São Paulo,
Elas podem passar uma temporada numa casa de praia que elas tenham lá, Fernando de Noronha, como elas podem ir para outro país, ficar meses fazendo um tour pela Europa. Isso mostra que elas não têm raízes ali. Elas ainda têm a necessidade de ser alguém no mundo. Só que essa liquidez que o excesso de recursos traz faz com que eles estejam sempre indo para vários lugares e não permanecendo e não se envolvendo nas problemáticas e nos impasses de onde eles se localizaram primeiramente. Então, uma pessoa que é mega bilionária, dificilmente ela atua de modo a melhorar o lugar ao qual ela pertence. Ela prefere sair daquele lugar, ela prefere se cobrir ali de segurança, rodear-se de muros, ir para outros lugares que ela acha mais seguros, mas a, a influência que ela deseja exercer no país não é essencial para a existência dessa elite. Certo? Então, a liberdade ela acaba sendo para alguns e a maioria da população vive em restrições. Só que elas são restrições não com relação só ao ir e vir, são restrições de todas as naturezas possíveis. Quem é que tem os melhores tratamentos nos melhores hospitais, com os melhores médicos e recursos? É essa elite. Ao passo que nós que pagamos impostos, nós estamos ali, às vezes morando até numa área periférica, não temos acesso à segurança de qualidade, ao saneamento de qualidade, educação, saúde de qualidades. Então, obviamente, nós temos esse impacto global na economia e nas relações, nos locais mais regionais, por conta justamente dessa ausência de percepção das elites. Também vale dizer, né, com tudo isso, que essa mobilidade que nós encontramos aí das elites, ela é um símbolo de poder e elas utilizam isso para justamente permanecerem alheias aos problemas que ocorrem no país. Crítica à superficialidade. Então, ser superficial é você ficar à margem, você ficar ali sem entrar fundo na água, certo? Então ele vai falar para nós, o Bauman, que as relações elas acabam se tornando mais rápidas, menos profundas. Você sai com uma pessoa hoje, no outro dia você sai com outra, e assim sucessivamente, sem necessidade de compreender quem o outro é, fazer parte do dia a dia, do cotidiano, de dividir ali momentos de medo, de, de confidências. Nós temos esse predomínio do que é efêmero, do que não dura, sobre aquilo que é permanente. Mesmo que o permanente ele acabe trazendo para nós uma ideia de conflito, porque alguns vivem ou vivenciaram essa realidade de relações que duraram anos, mas duraram com conflitos. E mesmo quando temos duração, não significa que elas não são líquidas, porque quando há impasses que não são solucionados, é porque o individualismo daquelas pessoas permanece e acaba sendo predominante na relação. Ou seja, não há diálogo, porque cada um defende o seu ponto de vista e nenhum acaba cedendo para que haja uma maneira de contornar qualquer problemática que surja ali. Crítica social e ética. Nós vamos ter esse questionamento da falta de responsabilidade coletiva, e aí é algo que
traz uma preocupação gigantesca porque afeta não só a vida de um, mas de todos, por conta justamente dessa ausência de imersão na coletividade, ou de uma imersão equivocada na coletividade. As pessoas hoje elas estão tendo dificuldades de compreender criticamente os cenários das situações que acontecem no país. E isso faz com que as mobilizações que ocorram, elas ocorram com discursos que não explicam aquela mobilização, que não explicam aqueles momentos em que se sai às ruas para exigir alguma coisa. Nós temos visto aí até hoje, né, dia 1º de maio, as pessoas saindo para defender outras que cometeram crimes, foram julgadas, condenadas. Se fosse um julgamento injusto, se fosse uma situação forjada, que nós já tivemos na história momentos em que pessoas foram presas por conta de julgamentos que ocorreram de maneira ilícita ou de maneira não imparcial. Só que nós estamos lidando agora com momentos, situações em que nós tivemos televisionadas essa, essas etapas do julgamento. Nós vimos ali as provas, nós vimos os depoimentos, mas mesmo assim as mobilizações continuam se mantendo em favor desses criminosos, principalmente um criminoso em específico. E, na verdade, nós temos outras questões da esfera coletiva que deveriam ser levadas em consideração. Nós temos aí hospitais sem nenhum tipo de estrutura, nós temos uma educação que está falhando, e não por conta dos professores, mas falhando porque nós temos governos que não investem na educação. Nós temos é, uma estrutura de segurança falha, onde mulheres morrem só por serem mulheres e ninguém faz nada. Nós temos é, muitos casos de injustiça com relação aos negros, aos indígenas, ao pessoal LGBT. Então, nós temos diversas outras questões que deveriam mobilizar o coletivo para sair nas ruas, para reivindicar, para exigir que se cumpram as determinações legais da Constituição. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós vemos justamente um povo que está alienado, fora da realidade e também que não consegue fazer essa reflexão a respeito da exclusão social e da desigualdade que está ao nosso redor constantemente, cada vez mais. Os moradores de rua, por exemplo, têm aumentado na cidade, aqui de São Paulo, mas ninguém faz nada. A gente vê famílias morando na beira do córrego, ninguém faz nada. Isso não choca mais ninguém. Na verdade, não é muito raro, eu já ouvi chamarem aquele povo ali de vagabundos. Mas, na verdade, são pessoas que às vezes não têm mais nenhum tipo de recurso para sair daquela situação. São pessoas que às vezes tiveram suas casas tiradas, foram, né, tendo perdas ao longo do caminho. Mas a preocupação é com quem ganhou Pix de 17 milhões. E muita coisa para ponderar a questão dessa ética que está faltando, que nada mais é do que também uma junção da moral. O que é mais importante? Eu estender a mão para alguém que está passando fome ou eu sair na chuva para defender quem está num condomínio de luxo? Conexões frágeis, inclusive tecnológicas.
Então, aqui nós temos aquilo que está permeando as nossas realidades em qualquer ambiente no qual nós estejamos inseridos. As nossas relações, sejam de trabalho, amorosas, familiares, elas estão mediadas por tecnologia. Então, são relações rápidas, reversíveis, pouco comprometidas com aquilo que de fato elas são. Quando você está sendo mediado pelo digital, pelo meio digital, você não consegue perceber exatamente como está a emoção do outro. Você não consegue entender qual é a perspectiva do outro diante de uma demora. Ou você não consegue ter uma percepção de fato comprometer-se diante do outro. Por quê? Porque se algo te irrita na conversa, você sai, você desconecta, você fica offline, você coloca nas arquivadas, você exclui. Tem uma facilidade muito grande para você simplesmente substituir o esforço para manter os vínculos. Exige esforço, ele exige que o outro se doe de alguma forma. Não precisa se sacrificar, não precisa se queimar numa fogueira, não precisa pegar e se jogar de um trem. Mas você precisa se esforçar para que aquele vínculo perpetue. Você precisa conversar, você precisa resolver o impasse, você precisa ver o outro pessoalmente, você precisa criar vínculos saudáveis a partir da sua própria atitude também. Porque se você espera que algo seja bacana, seja satisfatório, seja, entre aspas, perfeito, por conta do outro, pela atitude do outro, sem nenhum tipo de esforço da sua parte, isso nunca vai acontecer. As relações, elas só se desenvolvem quando ambos se esforçam para que isso aconteça. Centralidade da incerteza. A incerteza, ela se torna a marca central do mundo atual. Nada é concreto, nada é certo. E aí vem toda aquela situação em que você precisa sempre se manter em alerta, em que você está em dúvida, em que você resolve partir para outra porque você está incerto, e aquilo gera um desconforto com o qual você não quer lidar. Então, essas incertezas, elas vão mobilizar algo dentro de você. A incerteza não é ruim, só que o que você faz com ela é que faz a diferença. Você pode ter uma sensação de desconforto e querer sondar aquilo, buscar a razão daquilo, sair da sua zona de conforto, ou você pode ficar ali ensimesmado, foge do diálogo, você se isola daquela situação, daquela pessoa, porque não quer sair do seu lugarzinho comum. E aí vem aquela situação em que nada é feito para durar, nem as relações, nem as estruturas sociais. Por quê? Porque a incerteza, ela gera uma mobilização para aniquilação daquilo que gerou a incerteza, e não para que seja revista ou que seja revisado a situação ou o impasse que gerou aquilo. Por isso que quando nós lemos o Bauman, parece uma leitura simples, mas eu demorei um ano para ler, porque é uma leitura que ela faz com que nós percebamos as fragilidades que estão circundando a sociedade de todas as formas possíveis, inclusive nas relações interpessoais, que ele acaba frisando bastante em ambas as obras que foram expostas aqui. E aí eu peço para vocês, quem se interessou, pode ler o Bauman, não é uma leitura difícil, mas é uma leitura que demanda uma análise crítica, uma percepção de que a nossa realidade ela precisa de uma intervenção
não apenas coletiva, onde precisa, né, do coletivo, mas necessita também que nós, como indivíduos, dentro de relações, de relacionamentos, nós nos vejamos capazes de criar laços, de intensificar as relações, de, de não descartar o outro como se fossem meros objetos, porque eu acho que no momento em que você descarta o outro, você vai gerando traumas no outro também. Não é fácil você ser ali uma criança e ver a sua mãe te rejeitando, seu pai te rejeitando porque o seu irmão é melhor, porque você dá problema na escola, e aí sua mãe não sabe mais como lidar com todo o seu, todo o drama que isso ocasiona para ela. Não é fácil você estar numa relação ou num relacionamento em que o outro não aceita você por você. Você tem que se adequar a um roteiro pré-estabelecido do qual você não tem nem noção do que seja. Então, as pessoas não são peças teatrais. Cada ser humano tem o seu universo, tem os seus pontos de vista, tem as suas ideologias, tem as suas realidades. Mas é justamente isso que torna o convívio rico e, ao mesmo tempo, faz com que nós tenhamos uma necessidade do outro. Porque se você não precisa estar com ninguém, se você acha que descartando as pessoas tá tudo bem no final das contas, então é preocupante, é o motivo de você pensar em fazer uma terapia. E é até mesmo o momento de se autoanalisar e compreender por que você está criando mecanismos de rejeição e de descarte, ao invés de você acolher aquilo que é diferente, ao invés de você pegar e compreender o outro por quem ele é e não querer pré-estabelecer uma base de perfeição que não existe em lugar nenhum. Então fica aí a reflexão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha sugestão, das minhas sugestões de leitura desse momento. Então, um beijo para todos e fiquem em paz.